No livro de Romanos, capítulo 3, no vídeo anterior nós falamos o seguinte, que as pessoas podem ter convicções, muita certeza sobre a sua experiência com o Senhor, mas baseado em quê? Um bom tempo da minha vida eu tinha convicção sobre a minha salvação, por vários anos. Se alguém perguntasse para mim, Lúcio, você tem certeza que você vai ser salvo? Que você foi salvo? Eu dizia perfeitamente. Jesus me salvou. Mas é baseado em quê? Ah, Jesus me salvou. Como o Senhor Jesus te salvou? Ah, ele foi lá, morreu na cruz por mim e lá na cruz ele levou todos os meus pecados. Isso não é verdade? É, perfeitamente. Mas só isso? Não. Isso ele fez por mim. E o que ele fez em mim? Em você. A palavra do Senhor diz que ele nos atraiu, João 12:32, nos atraiu no seu corpo na cruz. O nosso velho homem foi com ele crucificado, Romanos 6, versículo 6. Nós fomos sepultados juntamente com ele e fomos ressuscitados juntamente com ele, Efésios 2:6. Aí está, ele fez por mim e o que ele fez em mim. Ele fez em mim, 2 Coríntios 5,17, me fez nova criação, nova criatura. Não é? Na ressurreição, ele me fez nova criatura. Na sua crucificação, ele destruiu a minha velha criatura, minha velha criação, que era a minha natureza de Adão. Pecadora, ou pecado como natureza, e condenada. Maravilhosa salvação. Muito bem. Agora, nós estamos aqui em Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Como a pessoa pode entender por ela mesma? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no que a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor responde a nossas questões, né? Não há quem entenda. Ele diz assim em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 19. Vamos ver o que as Escrituras falam a respeito disto. Versículo 18, que é um lindo versículo, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ali está o poder de Deus na cruz. Poder do amor de Deus em Cristo. Jesus é a manifestação do coração aberto de Deus em favor de quem não merece, como eu, como você. É graça. E foi tudo ali na cruz. Sem eu ter a minha experiência com Cristo na cruz, eu não tenho ressurreição, portanto, eu não tenho uma nova vida. E se eu não tiver uma nova vida dada pelo próprio Deus, que é a pessoa de Cristo em mim, em nós não vamos ser salvos, porque a salvação é uma pessoa. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5:11, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando nós perdemos a nossa vida condenada? Quando cremos na nossa morte com Cristo. Quando nós ganhamos uma vida justificada, a vida de Cristo? Pela ressurreição, porque também Ele nos deu fé para podermos crer que nós fomos ressuscitados com Cristo. Mas como nós vamos ter esse conhecimento? Porque não há quem entenda. E não há quem busque a Deus. Como nós vamos entender isto, compreender isto? Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 agora. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Ah, eu sou sábio, eu entendo muito bem isso. Não entendi nada.
Entendemos tantas coisas aqui deste mundo, mas as coisas espirituais, a palavra do Senhor vai nos ensinar. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Olha aí o que a Bíblia está falando. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus voluntariamente teve essa decisão espontânea, amorosa, aprove a Deus salvar, de forma amorosa, salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aprove a Deus revelar, nos revelar sobre a sua salvação, e a salvação é pela loucura da pregação. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, pela pregação, Romanos 10, 17. Agora, como uma pessoa pode entender se a Bíblia diz que ela não entende? Como ela vai compreender e entender isto? Por revelação da parte de Deus. Não sabedoria e cultura do homem, e sim da de Deus. Olha o que diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Uma pessoa começa a entender as coisas de Deus pelo Espírito Santo, mediante a pregação da palavra de Deus. Sabe o que eu estou fazendo? Fazendo sempre? Pregando, falando, anunciando a palavra de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo revele a verdade da pessoa e obra de Cristo em seu benefício, em seu favor, pela cruz. E o restante, o Espírito Santo que faz. Precisamos saber disso, senão nós vamos ficar, mas é pelo meu jeito, minha maneira de falar, minha cultura. Não, irmãos, não é por aí. Não é assim que a palavra de Deus está dizendo para nós. Eu lembro de um comentarista de futebol, ele diz, não é assim. É verdade, não é assim mesmo, não é assim. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. Lembra lá? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito
espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Não há quem entenda. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas por que agora está começando a entender? Porque o Senhor foi gracioso de se revelar e o Espírito Santo de Deus está revelando as grandezas, as misericórdias, a graça, o amor de Deus, a obra exclusiva somente de Deus em Cristo para a salvação do homem, e é o único meio para que o homem possa ser salvo. É ele crendo na suficiência do Senhor Jesus Cristo pela obra da cruz. Não por méritos, mas pela graça. Não o homem fazendo, mas é Deus em Cristo realizando o suficiente para que eu e você possamos ser salvos do pecado, da natureza condenada e sermos encaminhados para ir por esse único caminho que é Cristo, para o céu. Amém.